Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Porque a gente voltou aqui nesse terceiro bloco sobre as regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019. Lembra aí que nos blocos passados a gente começou falando sobre a regra de transição 8696 progressiva e depois passou para a regra de tempo de contribuição mínimo mais idade progressiva. Agora a gente vai falar sobre tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Então fica ligado aqui até o final desse vídeo para você poder saber como se aposentar utilizando essa regra de transição. Mas pessoal, lembra aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações e aí você vai ficar sabendo de todas as novidades, e tá cheio de novidade aqui em 2021 nesse canal. E vem aí entrevistas maravilhosas, fica de olho, acompanha a gente, ativa o sininho. E se você gostou desse vídeo no final, deixa aquele like, coloca aí aquele joinha para poder ajudar a difundir também este canal e este material para que essa informação possa chegar ao maior número de pessoas possível. Mas é isso aí, pessoal. A gente veio aqui para falar sobre a regra de transição 3 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Vamos a ela. Vamos para o tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Olha aí, pessoal. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ver que essa regra de transição ela faz lembrar aquelas velhas, aquelas clássicas regras de transição que já operavam na Emenda Constitucional número 20 de 1988. Mas, para que a gente possa entender o funcionamento dela, a gente vai começar aqui com a leitura do artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019, mas lembrando que vão ter outros requisitos que entraram aí. Se você quiser saber outros requisitos que não estão na 103 de 2019, mas que já estão válidos para poder se aposentar com essa regra de transição, acompanhe esse vídeo até o final. Vamos para a leitura? Artigo 17. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, a gente já está aqui careca de saber, né, pessoal? 13 de novembro de 2019, e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher e mais de 33 anos de contribuição se homem. Atenção, pessoal, destaquei aqui em vermelho porque isso é muito importante. A gente está falando aqui de mais de 28 anos de contribuição se mulher e mais de 33 anos de contribuição se homem. Se na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019 tinha exatamente 28 anos de contribuição se mulher e 33 anos de contribuição se homem, não vai poder se aposentar utilizando essa regra de transição. Vai ter que buscar outras regras de transição para poder se aposentar, já que a gente tem 4 regras de transição que vão ser operadas aqui no nosso regime geral de previdência social. Vamos voltar lá para a leitura, pessoal. Então, se tiver mais de 28 anos de contribuição sendo mulher e mais de 33 anos de contribuição sendo homem, vai ficar assegurado o direito de aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Requisito número 1. 30 anos de contribuição se mulher, que era a regra antes de operar a nossa nova aposentadoria voluntária, que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição com a Emenda Constitucional 103 de 2019, e 35 anos de contribuição se homem. Esse é o primeiro requisito. Mas além desse requisito, a gente tem que verificar o seguinte, inciso segundo, cumprimento de período adicional correspondente a quanto? Olha aí, pessoal, por isso que dá o nome a essa regra de transição, a 50% do tempo que na entrada em vigor desta emenda constitucional faltaria para atingir, então, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. Parágrafo único, pessoal. Benefício concedido nos termos deste artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019 terá o seu valor apurado de acordo com o quê? Média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculadas na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário. Vamos guardar essa questão do fator previdenciário por aqui, porque a gente vai verificar logo lá na frente que essa regra de transição aqui tem dupla penalidade para o segurado. Mas a gente já vai conversar sobre isso, tem que ficar atento, pessoal. Tem que ficar muito atento na hora de fazer um planejamento previdenciário.
Essa história agora de chegar na hora da entrada no benefício e pegar o que vem pode ter um prejuízo irreversível para o segurado. Se você está perto de se aposentar e tem alguma dúvida, procure o seu advogado de confiança para fazer um bom planejamento previdenciário para você. Então, pessoal, como a gente tinha falado, segura aí que a gente já vai falar neste fator previdenciário. Mas acompanhe aqui os nossos slides, pessoal. Para quem é essa regra de transição? A gente já viu pelos requisitos que se tem que ter mais que 28 anos de contribuição se mulher, mais de 33 anos de contribuição se homem, é uma regra para quem já está muito perto de se aposentar. Faltava pouquinho, menos de 2 anos para a mulher e menos de 2 anos para o homem também. Essa regra de transição, então, ela é mais restrita que as outras. As outras, segurado ou segurada, tinha que ficar correndo atrás daquelas tabelinhas progressivas. Aqui tem que faltar esse período específico e vai abarcar, então, só aqueles segurados que faltavam menos de 2 anos para completar o tempo necessário para aposentadoria extinta, aposentadoria por tempo de contribuição, que exigia 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. E aí, pessoal, se liga aqui comigo. Lembra que a gente tinha falado uma questão de um terceiro requisito para esta regra de transição constante no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019? Beleza. O decreto 10.410 de 2020 houve uma modificação no regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048 de quando? De 1999. Conhecido aqui pela gente carinhosamente como RPS. E aí teve a inclusão do artigo 188K no RPS para colocar outro requisito para o uso desta regra de transição, tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Vamos lá para a leitura, pessoal? A aposentadoria por tempo de contribuição será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao RGPS até 13 de novembro de 2019, a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, que contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher e com mais de 33 anos de contribuição se homem, que cumprir também cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro requisito, a gente já viu, é idêntico, 30 anos de contribuição se mulher, porque era o que era exigido antes, quando ainda existia a aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, e 35 anos para os homens. Além disso, cumprimento de período adicional de contribuição correspondente aos 50% do tempo que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para atingir os 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Este é o pedágio de 50%. Mas aí o decreto 10.410 de 2020 incluiu aqui o inciso 3º, carência de 180 contribuições mensais para ambos os sexos. Então agora eu vou ter que ter mais de 28 anos de contribuição se mulher, mais de 33 anos de contribuição se homem, vou ter que atingir 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem, mais um pedágio de 50%, mais 180 meses de carência. E aqui, pessoal, apesar de que não é tema da nossa discussão, porque são conceitos básicos em matéria previdenciária, a gente tem que se lembrar o seguinte: carência não se confunde com tempo de contribuição. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se o segurado ou segurada trabalhou 30 de abril de 2018 e 5 de maio de 2018, ele vai ter 6 dias aqui de tempo de contribuição. Porém, vai ter 2 meses de carência. Então, existem, além disso, alguns períodos que não são computados como carência. Se você não se lembra deles, veja o artigo 154 da Instrução Normativa 77 de 2015. Já vimos aqui todos os requisitos, vamos agora para aquele grande resumo gráfico que ajuda a gente a compreender melhor a matéria, inclusive essa infografia que é bem legal para fixar. O cérebro adora trabalhar com imagens, isso aqui ajuda muito a gente. Então, pessoal, homem vai ter que ter mais de 33 anos de contribuição, vai ter que chegar nos 35 anos, certo?
vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para atingir 35 anos de contribuição e vai precisar de 180 meses de carência. No caso das mulheres, mais de 28 anos de tempo de contribuição, vai ter que chegar lá nos 30 anos de contribuição, pagando ainda um pedágio de 50% do tempo que faltava para esses 30 anos de contribuição. E carência de 180 meses também. Vamos ver aqui de uma forma bem detalhada como isso fica em uma tabela? Acompanhe aqui os slides com a gente, pessoal. Isso aqui foi retirado do livro dos professores Castro e Lázari, edição já 2021. Excelente livro para poder estudar direito previdenciário. A tabela está aqui. Essa tabela vai utilizar tempo de contribuição até a reforma, tempo de contribuição faltante, pedágio de 50% e o tempo total, então, para que a pessoa possa se aposentar utilizando esta regra de transição. No caso dos homens, vai ter que ter mais de 33 anos. Aqui o tempo, por exemplo, faltante, se fossem 2 anos, ele vai ter que pagar um pedágio de 1 ano mais, ou seja, faltam 3 anos para que ele possa se aposentar. Ele vai se aposentar aqui, nesse caso, com 36 anos. E a única outra hipótese que a gente tem aqui é se ele tivesse 34 anos de tempo de contribuição, quando a emenda constitucional número 103 de 2019 entrou em vigor, dia 13 de novembro de 2019. Aí, nesse caso, faltaria o quê? 1 ano aqui, mas ele tem que pagar o pedágio de 50%, que seria 6 meses. Então, ele vai se aposentar aqui com 35 anos de tempo de contribuição e 6 meses. 6 meses mais do que era exigido para aposentadoria por tempo de contribuição antes que operasse a reforma pela emenda constitucional 103 de 2019. A lógica para as mulheres é a mesma coisa. Ela vai ter que ter mais de 28 anos de contribuição, mas aqui, se estivesse faltando esses 2 anos, ela vai ter que pagar o pedágio de 1 ano, o pedágio de 50% do tempo que faltava. Vai se aposentar quanto? Com 31 anos de tempo de contribuição. E se ela tivesse 29 anos de tempo de contribuição, faltando aqui 1 ano para que ela pudesse se aposentar, vai ter que pagar o pedágio também de 50%, 6 meses mais, vai se aposentar com 30 anos e 6 meses de tempo de contribuição. E aqui rapidinho, apesar de que a gente vai falar sobre isso mais adiante, a renda mensal inicial vai ser igual a 100% do salário do benefício, que é a média integral dos salários de contribuição, multiplicado pelo fator previdenciário. Aqui, então, é um ponto bem interessante, porque a gente vai olhar os prejuízos que o segurado pode ter aqui com essa regra de transição, tempo de contribuição mais pedágio de 50%. Prejuízo dessa regra para os segurados mais jovens, pessoal. Por quê? Porque como essa regra de transição não exige idade mínima, mas vai aplicar aquele fator previdenciário que a gente já conhece, que vai modificando de acordo com a tabela de expectativa de sobrevida das pessoas, o fator previdenciário sempre penaliza aquele segurado ou aquela segurada que vai se aposentar muito cedo, porque pelo equilíbrio financeiro do sistema, ele vai considerar que este segurado ou segurada vai viver muito mais tempo recebendo o benefício do que aquelas pessoas que se aposentam com a idade mais tardia. Então, ainda que você, segurado ou segurada, tenha conseguido entrar nesta regra de transição, unindo aqueles 3 requisitos cumulativos que a gente acabou de ver, a gente tem que verificar se isso é benéfico, porque quando aplicar o fator previdenciário em cima da renda mensal inicial, de repente pode ter um prejuízo, e aí vai ser mais interessante buscar outro tipo de aposentadoria, ou esperar um pouquinho mais, analisar, fazer aquele planejamento previdenciário para poder pegar o melhor benefício. Muito cuidado com tomar decisões precipitadas. Então aqui a gente tem que sempre lembrar, não prever idade mínima, como a gente percebeu na leitura dos artigos, mas o fator previdenciário vai ser um grande penalizador para o valor final da RMI. E aqui a gente tem que observar também, lembra que na 86, 96 progressiva e também no tempo de contribuição mínimo mais idade progressiva, a gente viu que tinha regra especial para professores. Aqui não existe regra especial para professores, então a gente vai aplicar somente aquilo que está disposto aqui no artigo 17, que não prevê nenhum tipo de tratamento diferenciado para esta categoria profissional.
Então aqui somente a título de lembrete, pessoal, pela incidência do fator previdenciário, segurado, assegurada, vai ter que observar bem se essa é a melhor hipótese. Na dúvida, planejar, planejar, planejar. Planejamento previdenciário neles assegura o melhor resultado para você. Consulta o advogado previdenciarista de confiança. E aqui, pessoal, como já é prática nossa, vamos para aquele exemplo legal. Dessa vez a gente não se baseou no livro do professor Kertzmann, porque é uma medida tão simples o uso dessa regra de transição, que ele preferiu utilizar outros exemplos mais para ver o cálculo do RMI. Mas pegando aqui um exemplo ilustrativo, vamos ver que Camila, na data 13/11/2019, completou 29 anos de tempo de contribuição. Faltava um para ela se aposentar por tempo de contribuição, que era 30 anos para o caso das mulheres, no regime geral de previdência social. Para completar os 30 anos de contribuição exigidos, faltavam então uns 12 meses, porém, sobre estes 12 meses, Camila vai ter que pagar o famoso pedágio de 50%, 6 meses mais. Dessa forma, Camila poderá requerer sua aposentadoria por esta regra de transição ao completar 18 contribuições mais, e sempre lembrando que pelo decreto 10.410 de 2020, ela tem que ter também os 180 meses de carência pessoal. Isso é fundamental. Olho e observação, não esqueçam. Que conclusões a gente pode tirar daqui? Bom, importante aqui, a gente vai ter que estar atento, ainda que cumulativamente a gente cumpra com esses 3 requisitos para o segurado ou segurada, para o cálculo do benefício, pessoal, porque vai ter 2 variáveis aqui que vão poder prejudicar o segurado ou segurada. E a gente já conseguiu se dar conta disso, só com a leitura aqui do artigo 17 e também da nova disposição que modificou o Regulamento da Previdência Social, com o Decreto 10.410 de 2020. Mas aqui é só para a gente poder juntar os dois e fazer uma análise interessante. Cálculo do benefício, pessoal, como é que vai ser feito aqui, porque existe dupla penalização com essa regra de transição. Primeiro, o cálculo do benefício vai ser feito com base no artigo 26, caput e parágrafos 1º e 2º da Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, vamos considerar aqui, pessoal, 100% do período contributivo para fazer a média aritmética. E aqui uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que anteriormente a gente fazia o cálculo de que forma? 80% das maiores contribuições de todo o período depois de julho de 1994. Essa regra permitia a gente descartar aquelas de 20% menores contribuições para poder chegar a um resultado do benefício previdenciário mais elevado. Agora, com esse artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019, a gente vai usar a média aritmética de todo o período a partir de julho de 1994 em diante. Então aqui a gente já tem a primeira penalização para o segurado ou segurada, porque não vai aplicar a regra de 80% maiores contribuições, é 100%. Aqui pode ter já o primeiro prejuízo para o benefício desse segurado ou segurado. E o segundo prejuízo que a gente tem que ficar atento aqui, e que a gente também já comentou, é que em cima dessa média a gente já vai aplicar também o fator previdenciário. Então, pessoal, é isso. Essa regra de transição é um pouco mais fácil da gente poder explicar. Tem alguns requisitos mais fáceis também do que as outras tabelas progressivas, que são bastante complicadas. A gente precisa colocar no papel, que é para poder verificar bem o cumprimento daqueles requisitos ali das outras 2 regras de transição que a gente viu, operadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, essa aqui não, mas a gente tem que ficar de olho exatamente no resultado final do benefício. A gente tem que verificar se vale a pena aplicar essa média aritmética de 100% de todo o período contributivo a partir de julho de 1994 e depois ainda jogar em cima dele um fator previdenciário. Então, pessoal, se aqui a gente cumpre os requisitos, mas de repente, fazendo um bom planejamento, fazendo outros cálculos, verificando outras regras de transição, a gente encontrar o melhor caminho para este segurado ou segurada, não vai valer a pena utilizar esta regra de transição. Pessoal, se ficou claro, legal, bota aquela curtida aqui no vídeo, dá aquele like, ajuda também a difundir esse vídeo, leva informação para muita gente, isso é muito importante.
depois dessa última reforma da Previdência, muitos segurados e segurados que estavam perto de se aposentar por regras, por exemplo, como aposentadoria por tempo de contribuição, ficaram em dúvida e não sabem muito bem o que fazer. E a gente levando informação ajuda a compreender essa matéria e, claro, se ainda persiste a dúvida, procurar aquele advogado previdenciarista que vai poder solucionar todas as dúvidas com um bom planejamento previdenciário. Pessoal, se ficou alguma dúvida também nesse vídeo, algum comentário, deixa comentário aqui embaixo, procura a gente nas redes sociais, Instagram RP Jurista, Facebook também tem a página Rodrigo Pessoa Acadêmico e Advogado RP Jurista. Perfil do LinkedIn você também coloca /RP Jurista e vai encontrando nossos perfis para a gente ficar em contato, trocar aquela ideia sobre direito do trabalho, direito previdenciário, direito e novas tecnologias. E antes de sair, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa as notificações, porque ainda falta tempo de contribuição, uma hospedagem de 100%, a quarta regra de transição, e você não vai querer ficar de fora e perder essa regra para poder finalizar o nosso quarto bloco das cápsulas jurídicas sobre as regras da Emenda Constitucional 103 de 2019. Prazer enorme estar aqui com todos vocês, trocar essa boa ideia jurídica e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço!